Esta é a mãe de Crystal Krug, de 43 anos. Em poucos segundos, ela vai encontrar o corpo sem vida de Crystal dentro desta garagem. Olá? Oi, senhora. Fique aí fora, por favor. Ai, meu Deus. Imagina o desespero, velho. E este é Daniel Krug, o homem que matou ela. Ele está indo para mais um dia normal de trabalho, minutos depois de deixar o corpo da esposa escondido na garagem da própria casa. Ah, cacete. Puta merda. Nos últimos 4 meses, esse homem vem arquitetando o plano de homicídio mais calculado que o Colorado já viu, criando identidades falsas, manipulando os filhos de Crystal e preparando o bode expiatório perfeito para assumir a culpa. Ele acredita que seu plano é a prova de falhas. A polícia passa semanas correndo atrás de um fantasma e, no fim, prende outra pessoa pelo assassinato que ele cometeu. E apesar do trabalho quase perfeito dos detetives, o plano dele funciona exatamente como ele pretendia. O marido dela disse que tinha um cara que estava perseguindo ela, ameaçou sequestrar ela. Ai, meu Deus. Isso não pode ser verdade. Eu deveria proteger ela. Doideira total, Eu sou a hein? Crystal. Crystal, sou o Sargento Henry. Prazer. Em te conhecer. Eu falei com o detetive, então eu tenho uma ideia do que tá acontecendo. Sim. Esta é Crystal Krug, de 43 anos, meses antes de ser assassinada. Ela mora aqui com o marido, Daniel Krug, e os 3 filhos do casal. Tanto Crystal quanto o marido são bem educados, atraentes e parecem ter construído uma vida confortável com as crianças. Mas por trás das portas fechadas, algo sombrio está acontecendo, algo que vai destruir essa família inteira. Tudo porque Crystal vem lidando com um stalker obcecado por ela, enviando ameaças constantes e dizendo que observa cada movimento que ela faz. Este policial está aqui para verificar o carro dela em busca de rastreadores de GPS ou qualquer coisa que explique como esse stalker continua encontrando ela. Mas na realidade, o stalker está muito mais perto do que qualquer um poderia imaginar. Você vê que tá meio... todas essas sujeiras, marcas de carro e tal, mas... minha rua fica assim o tempo todo. Não tem ninguém na rua. Eu conheço os carros que passam normalmente, então não sei de onde ele tá me seguindo. Eu só Ok. imagino que seja o rastreador. Nada tá me chamando a atenção. Eu sei. Eu também não. Eu só espero que seja alguém tentando aprontar alguma pra cima de mim. O policial continua vasculhando o veículo de cima a baixo, mas não encontra nada suspeito. Antes de ir embora, ele dá algumas recomendações de segurança e garante a Crystal que vão continuar investigando o caso. Pouco tempo depois, durante o andamento da investigação, a polícia de Broomfield recebe outra ligação, agora do marido, Daniel, relatando uma invasão na casa deles. Um policial é enviado para verificar a situação. Ele não faz ideia de que esse atendimento será o início de um dos assassinatos mais calculados que os Estados Unidos já viram. Ei, tudo bem? Já estive melhor. Sim, com certeza. Sou o oficial Johnson. Sou Dan. Prazer. Johnson, prazer te conhecer. Então, quando eu cheguei, eu vi alguém correr, pular o meu portão O maluco é e frio. ir para aquele lado. Entendi. Eu nem pensei em ligar para vocês, até que minha esposa chegou em casa agora há pouco e a gente percebeu que a chave reserva que fica na garagem não tá lá. Ok. De acordo com Daniel, a única coisa que desapareceu foi a chave reserva da casa. Se alguém roubou isso, significa que não terminou e que pode estar planejando voltar. O policial orienta Daniel a trocar as fechaduras imediatamente, enquanto a polícia tenta descobrir quem foi o invasor. O que ninguém percebe naquela noite é que isso não é um incidente aleatório. É o primeiro movimento de um plano que vinha sendo arquitetado havia meses, e essa invasão era apenas o primeiro passo. 9 dias depois de Daniel relatar o arrombamento, sua esposa, Crystal, acorda para o que parece uma segunda-feira comum. Há semanas, ela vem recebendo mensagens anônimas estranhas e tem a sensação crescente de que alguém lá fora está de olho nela. Até agora, nada disso tinha um nome, só uma presença sem rosto que parecia se aproximar cada vez mais. Mas hoje, isso muda. Enquanto Crystal arruma as crianças para a escola, faz seu café da manhã e sai para o trabalho, seu celular vibra. Ela olha para a tela e vê um nome em que não pensa há mais de 20 anos. Jack Anthony Holland, um cara com quem ela saiu brevemente na adolescência.
A mensagem é curta, grosseira e completamente do nada. Oi, Crystal, é o Anthony. Espero que não tenha problema eu ter te procurado. Vou para Boulder às vezes e pensei que a gente podia se encontrar. Topa? A princípio, ela não dá muita importância. Os dois não se falavam há anos, e naquela época, ele era inofensivo. Então ela ignora e segue com o dia. Mas no dia seguinte, tudo muda. Tá aí? Você devia dizer sim quando eu te ofereço pena. Tanto faz. Vi suas fotos. Você engordou. Você devia se matar. Te vi no dentista hoje. Sua placa está vencida. Tem que resolver isso. De repente, o medo de Crystal vira realidade e ela passa a viver com a possibilidade aterrorizante de estar sendo vigiada. E agora ela tem certeza de que Anthony é quem vem perseguindo ela há semanas. Ela fica hipervigilante, instala câmeras pela casa, coloca dashcams no carro e passa a carregar uma arma oculta para onde quer que vá. No fim de outubro, Crystal mal dorme. Ela mantém uma planilha com registro de todas as mensagens do Stalker. E então, quase um mês depois, um novo e-mail de Anthony confirma seus maiores medos. Esse seu marido dirige igual a uma velhinha lerda. Ele precisa dirigir direito. O e-mail traz uma foto anexada mostrando Daniel no local de trabalho. Agora, o Stalker não está mais apenas atrás dela, está atrás da família inteira. Crystal percebe que não pode lidar com isso sozinha. Ela contrata um detetive particular para rastrear os endereços históricos de Anthony. E na noite de Halloween, ela finalmente liga para a polícia. Então, como posso te ajudar hoje à noite? O que está acontecendo? Então, eu tenho um ex de muito tempo atrás, que às vezes me encontrava nas redes sociais, e isso nunca foi um problema, até esse mês. Então, agora esse mês, eu recebi várias mensagens de texto, e hoje eu recebi um e-mail que é bem ameaçador. E isso piorou, a ponto de ele tirar uma foto recente do meu marido no local de trabalho dele. Então esse stalking tá ficando agressivo demais nesse momento. Então, meu último contato com esse cara foi há uns 5 anos. Quando eu disse pra ele que eu era casada e feliz, que eu não tinha interesse, mas ele continuou insistindo. Ele meio que surtou e depois me bloqueou. Aí eu bloqueei ele e nunca mais ouvi falar dele. Depois de explicar tudo à policial, Crystal registra cada detalhe e o caso é encaminhado para a unidade de investigação do departamento. Em poucas horas, o arquivo cai na mesa do detetive Andrew Martinez, um investigador experiente que já trabalhou em alguns dos casos mais difíceis de Broomfield, incluindo sequestros e crimes violentos. Martinez agenda uma reunião formal com Crystal para a semana seguinte, esperando entender com mais clareza o que está acontecendo e quem esse Anthony realmente é. Quando ela se senta com ele, a situação já está muito além do que ela havia relatado inicialmente. Então, ele viu fotos completas da minha família, dos meus filhos. Eu fechei meu perfil rapidinho depois disso, porque foi bem assustador, né? E ele falou, a gente nasceu pra ficar junto, que a família dele adorava que a gente tava conversando. E eu fiquei, calma, você acha que a gente tá num relacionamento? Certo. Então eu cortei tudo de vez. Eu falei, isso tá muito estranho pra mim, você tem que parar. E aí ele ficou muito emotivo. E aí me bloqueou. E eu, ótimo. E eu bloqueei ele. Aí eu pensei, vou fechar meu Facebook inteiro. A única novidade que eu tive, eu consegui o relatório completo do detetive particular. Eu imprimi tudo. O problema, e você vai ver isso no relatório, é que tem um monte de números de telefone ligados a ele. Tem vários endereços. Ele vive se mudando, passando por uns 3 estados diferentes. Enquanto Crystal mostra suas evidências ao detetive, 2 pontos saltam aos olhos imediatamente. Primeiro, o Stalker não está apenas enviando mensagens de números aleatórios. Ele usa várias linhas telefônicas e diferentes identidades digitais, achando-a mesmo que ela mude suas informações. Quem quer que seja, é persistente, habilidoso e assustadoramente determinado. Segundo, o ex-namorado dela, Anthony Holland, está ligado a vários endereços e múltiplos números de telefone. Seja por instabilidade ou por tentar ficar fora do radar, isso convence Martinez de que Crystal está lidando com alguém que ou não quer ser encontrado ou está planejando algo muito pior. Com tudo isso em mente, Martinez encerra a entrevista e inicia a parte digital da investigação. Ele envia mandados para as operadoras pedindo registros telefônicos, logs de e-mail e informações de contas para rastrear o Stalker. Infelizmente para Martinez, essas empresas vão cometer um erro que em breve se mostrará fatal. Enquanto aguarda o retorno dos dados, Martinez decide investigar outra ponta. A invasão à garagem que Daniel relatou em setembro, quando um desconhecido teria roubado a chave reserva da casa. Ele chama Daniel para uma entrevista formal, querendo saber se ele notou alguém o seguindo.
Mas em vez de esclarecer a situação, Martinez está prestes a descobrir algo muito mais perturbador sobre a casa dos Krug. Mas antes de chegarmos a isso, 2025 está quase acabando e estamos caindo no mesmo erro de sempre: esperar o dia 1º de janeiro para começar algo novo ou aprender uma nova habilidade. A verdade é que você não precisa de um novo ano para um novo começo. Conheça o treinamento ao vivo AI Mastermind da Outskill, que acontece neste sábado e domingo das 10 da manhã às 7 da noite, horário EST. E o momento é perfeito. Eles estão com uma oferta de fim de ano, então você pode entrar de graça, ao invés dos $395 de sempre. A Outskill tem nota 4.9 de 5 no Trustpilot, e esse treinamento de 16 horas já foi feito por mais de 10 milhões de profissionais do mundo todo, todos orientados diretamente por especialistas da Microsoft. Acesse o link na descrição para mais informações. Isso dito, voltamos à entrevista com Daniel. O detetive está prestes a descobrir algo preocupante sobre o casamento dele com Crystal. E em que momento ela te contou que ele tinha entrado em contato com ela de novo dessa vez? Foi ou 1º de novembro ou 2 de novembro. Foi depois que ela recebeu uma foto minha no trabalho. E aí ela me explicou tudo sobre isso. Entendi, ok. E o primeiro contato que ele fez com ela foi em 2 de outubro. Por que você acha que teve esse intervalo de um mês antes de ela te contar? Tenho certeza que ela te falou que a gente estava passando por um momento difícil, meio ruim. Então talvez não parecesse tão urgente até ser. Verdade. E ela não me falou isso. Que vocês estão passando por um momento difícil agora. Vocês estão se separando, se divorciando, tentando resolver as coisas. Isso ainda tem que ser definido. Meu irmão, Matthew, ele é policial. Então eu tenho um bastão retrátil de aço ASP. Como eu disse, não agora, mas normalmente eu ando com ele o tempo todo. Eu durmo com ele do lado. Eu comprei umas câmeras de segurança para casa. Então o que eu tô fazendo? Eu tô em pânico. E eu tô fazendo um trabalho de merda, protegendo a minha esposa. Então eu não tô bem. Dá pra perceber. Então, com isso, eu sei que a Crystal... A gente colocou o carro dela no elevador na terça à tarde pra ver se tinha algum tipo de GPS de rastreamento ou algo do tipo. Ela me contou. A gente não encontrou nada no carro. Se o Anthony tá observando vocês, vai ser pessoalmente, à distância, ou por perto, ou de algum jeito. Então, isso por si só já é um Nossa, problema. o maluco fica travado, né? Pelas reações de Daniel, fica claro que o stalking também está afetando ele. A esposa está aterrorizada, a família vive assombrada e ele luta para entender como tudo isso está acontecendo. O detetive Martinez encerra a entrevista, mas algo que Daniel disse fica martelando na mente dele. Daniel contou que não soube do stalking por quase um mês, só descobriu quando Crystal finalmente mostrou o e-mail com a foto tirada do lado de fora do local onde ele trabalha. Isso faz Martinez decidir olhar mais a fundo para a dinâmica familiar, e o que ele encontra é preocupante. Ele descobre que o casal vinha passando por uma fase difícil. Nada hostil ou violento, apenas tensões normais de um relacionamento. Eles estavam tentando se acertar, fazer o melhor pelas crianças e manter a família unida como podiam. Contanto que o stalker parecia saber sobre a vida deles, Martinez se pergunta por um instante se alguém de dentro da casa poderia estar manipulando a situação. E por um breve momento, ele até considera a possibilidade de Daniel estar mexendo com a esposa de alguma forma distorcida para tentar consertar o casamento, mas essa hipótese é descartada rapidamente. Não há nenhuma evidência que apoie isso, e todos os sinais ainda apontam para Anthony. Além disso, a própria Crystal está totalmente convencida de que o ex é o responsável por isso tudo. Durante todo o mês de novembro, o assédio só piora, com mais mensagens e ameaças. Crystal segue documentando tudo e monitorando constantemente suas câmeras. No início de dezembro, ela finalmente recebe uma mensagem que lhe dá algum alívio. Oi, linda, não posso mais te visitar. Chega de tempo no Colorado. Minha namorada não quer que a gente converse sem ela. Ela diz que você vai deixar a polícia me pegar depois que se livrar dele. Pela primeira vez em semanas, Crystal e sua família sentem um breve alívio.
Parece que Anthony está recuando, talvez até deixando o estado. Mas na realidade, essa é apenas a jogada final do Stalker, a última tentativa de fazê-los baixar a guarda antes do ataque. O dia começa como qualquer outro. Daniel sai para trabalhar e Crystal leva as crianças para a escola. Nesses poucos minutos, alguém se aproxima da porta da frente, cola fita sobre a câmera da campainha e entra na casa. Minutos depois, Crystal retorna, estaciona na garagem e desce do carro. Ela não faz ideia de que alguém está esperando por ela lá dentro. E no instante em que fecha a porta do carro, ele ataca. O Stalker acerta a cabeça de Crystal, a esfaqueia e a deixa sangrando no chão. Depois de meses de planejamento, este era o momento que ele estava esperando. Mais tarde naquela manhã, Daniel liga para Crystal do escritório, mas ela não atende, nem responde as mensagens. As horas passam e ainda não há nenhum sinal dela. Então Daniel finalmente decide ligar para a polícia. Operadora de Broomfield? Oi, meu nome é Dan Krug. Eu não acho que isso seja uma emergência, mas isso tá me parecendo muito esquisito. Ok. Minha esposa, ela não está respondendo as minhas mensagens e nem as ligações. Certo. A gente recebeu ameaças, nós dois fomos alvos de um stalker. Foram feitas ameaças contra minha esposa. Ok. E também ameaçaram sequestrar ela. Por isso que eu estou nervoso porque ela não está respondendo. Minutos após a ligação, um policial é enviado à casa dos Krug para verificar o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, Daniel liga para a mãe de Crystal e pede para ela ir até lá, sem saber que está enviando a própria sogra direto para o pior momento da vida dela. Enquanto ela vai para a casa da filha, o policial chega primeiro. Oi. Eu sou a vizinha deles. E me ligaram, tipo, você pode ir lá ver se ela atende a porta? Ah, sim. Ele chamou a gente também. Ok, eu tô bem aqui. Eu moro por aqui. É aqui do lado? É. Ok. Beleza, então vocês cuidam disso. Tá bom, senhora. Obrigado. Nossa, que loucura, hein, mano. Mas se ele atacou, se foi ele que atacou a casa parece dele, silenciosa e o policial não nota nada saiu estranho muito do rápido, lado de fora. Mas antes de encerrar a ocorrência e ir embora, algo incomoda ele. Então ele aproxima a viatura um pouco mais para verificar a garagem, onde está prestes a descobrir uma cena trágica e horrível. Pô, a casa é legal, né, velho? Olha lá. Bateu o olho ali, ó. Quando o policial se inclina para olhar mais de perto, ele vê um corpo no chão, imóvel, com sangue espalhado pela parede. Ei, meu filho. 151, manda a equipe médica e a 110. Eu preciso forçar a entrada. Tem uma mulher caída na garagem. Arrebentar a porta. Oh. Polícia de Broomfield! Polícia de Broomfield! Ah, cacete. Puta merda. O policial entra na garagem e encontra Crystal com o que parece ser uma grave lesão na cabeça. Ele começa a fazer RCP imediatamente, trabalhando por vários momentos sem sucesso, até abrir a porta da garagem para dar acesso aos paramédicos. Mas ao invés dos médicos... Rapaziada, pra quem não sabe, RCP é aquela tentativa de ressuscitação ali cardiopulmonar. Pra tentar ressuscitar a parada cardíaca, normalmente. Outra pessoa chega primeiro. A garagem está aberta agora. A garagem está aberta agora. Olá? Oi, senhora. Nossa, a Fica mulher aí tá fora, vendo por a favor. filha, mano, ó. Ai, meu Deus. É louco. Por favor, por favor.
Tragicamente, quando a porta da garagem é levantada para a entrada dos socorristas, a mãe de Crystal consegue ver o interior por um breve instante, tempo suficiente para testemunhar um policial tentando ressuscitar sua filha. Antes que ela consiga processar o que está vendo, outro policial chega rapidamente para protegê-la daquela visão devastadora. Senhora! Preciso que a senhora venha aqui um minutinho, certo? Pra gente conseguir trabalhar. Eu entendo, mas preciso que a senhora venha pra cá, tá bom? Ela está bem? Eu sei. Me faz um favor, vai sentar lá dentro pra gente conseguir ajudar ela, tá bom? Pra gente socorrer ela, ok? Qual o seu nome? Linda. Linda? Ok. É. Meu nome é Oficial Zamora, certo? Eu vou sair aqui e vou te dar notícias assim que eu puder. Por favor, me diz que ela tá bem. Eu não sei ainda, mas eu sei que Ok. eles estão ajudando ela, tá? O policial lá dentro tá fazendo RCP Ok. nela, eu acho que ela tá bem, ok? O marido dela ligou. Ligou, foi ele que ligou pra gente também e avisou, ok? Vai lá, senta um pouquinho, eu já volto aqui, tá bom? Sim. Eu tenho que sair um pouco, cara. Ela tá com ferimento na cabeça. Eu não sei se é de uma queda ou outra coisa. Deve ter sido uma queda, mas eu não sei. É um ferimento sério. O marido disse que tinha um stalker. Provavelmente um sequestrador, então... Eu não sei, cara. Ela não tá... Não, ela não tá respondendo. Ferimento Vamos sério na abaixar ela pra cabeça. gente ter mais espaço. Enquanto os paramédicos continuam trabalhando em Crystal dentro da garagem, um policial permanece do lado de fora tentando acalmar uma mulher em completo desespero, sem saber que ela é a mãe de Crystal. Ela está abalada e aterrorizada pelo que viu lá dentro. Linda só descobriria depois que nada daquilo era aleatório e que encontrar a filha daquela forma fazia parte de um plano distorcido. Dentro da garagem, os socorristas continuam tentando reanimar Crystal, ainda sem perceber o ferimento fatal escondido debaixo de sua roupa. Pessoal, vocês viram alguma coisa além de um ferimento de queda? Olha isso, ela tá... O que é esse corte no peito dela? Onde? Ah, cacete. Droga, isso é uma facada bem no peito dela. Tem que registrar isso. Droga. Eu vou buscar. Então, vocês têm alguma ideia de como... A central pode dizer pra gente. O marido dela ligou pra saber dela. Agora eu não sei, mas a central deve ter essa informação. Então a gente tem um ferimento de faca. Sim. Logo acima do coração dela. Então vamos... Caraca. Temos a sistolia. Sim. Jeremy, você tá tranquilo com isso ou você... O quão recente é esse trauma? Ok, então isso O marido disse que não conseguia falar com ela por... Talvez devêssemos transportá-la. A gente não sabe se foi nos últimos 10 minutos, cara. Ok, então... Vou comunicar. O marido não conseguia falar com ela de jeito nenhum por algumas horas. Por algumas horas, ok. Ferimento de faca no peito. Avisa o Andre disso. Paramédicos trabalham por apenas alguns minutos antes de perceber que não há mais nada que possam fazer. Ao lado do corpo de Crystal, dentro da bolsa dela, o policial encontra a arma que ela nem sequer teve tempo de alcançar. Com a área próxima isolada, os policiais se espalham pela casa, vasculhando cada cômodo em busca do agressor, mas não há ninguém lá dentro. E ao saírem da casa, começam a notar pequenos detalhes que não combinam com um crime impulsivo. Eu não sei o contexto disso. O marido dela disse que tinha um cara que estava perseguindo ela e ameaçou sequestrar ela. De onde e o é esse Martinez cara? estava envolvido e o Martinez disse, olha, Você isso é um sabe caso alguma grande. coisa? Eu não sei, cara. Eu não sei a história dessa parte. Não sabe? Mas o Martinez sabe e ele disse que tá vindo pra cá. Então, tirando isso, a gente tá meio que garantindo a segurança da cena, esperando os detetives, sabe? Eu sei. Ver o que eles precisam. Eu chutei aquilo. É interessante. Não, é fita. É bem interessante. Quase como se o cara tivesse ficado por perto por aqui e... Me pergunta se a porta estava destrancada e foi assim que ele entrou. E aí... Então, Tava com tava trinco lá. quando... Olha, eu não sei. Eu chutei e abriu bem fácil. Então eu diria que não tem trinco. Não tinha trinco. Só... Tava trancada na chave. Eu a vi, vim pra cá e arrombei a porta. Os policiais rapidamente confirmam que a porta estava destrancada e que alguém colocou uma fita azul sobre a câmera da campainha. Quem fez isso claramente planejou tudo e veio preparado. Enquanto a polícia continua examinando o local à espera dos detetives, mais membros da família começam a chegar. Cada um deles entrando sem saber no pior momento de suas vidas. Enquanto os policiais se preparam para dar a notícia que nenhuma família deveria ouvir. Eles reviveram ela? Eu ainda não sei de nada, senhora. Eu ainda não sei de nada. Eu tô tão tensa. Ela é a mãe Ela dela. Eu sou a mãe sou dela. amiga da família. Amiga da Ela é uma família? amiga da família Eu que moro mora bem aqui ali na rua. Casa Azul. A gente pediu pra ela ir até a porta. Ok. O marido dela tá chegando?
Ela... Quer ligar pra Ela ele? se foi? A gente quer passar todas as informações de uma vez só para vocês. A gente não quer ficar explicando as mesmas coisas para cada um de vocês para continuar explicando, tá? Ele disse que tava... O quê? O que eles fizeram com ela? Eu não sei, eles não falam. Eles não falam. Eles estão tentando descobrir. Ai, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Quem é o médico responsável? Queremos saber o que aconteceu. Com certeza eu sei. Assim que alguém puder vir aqui falar com vocês, eu mando essa pessoa pra cá, tudo bem? Nosso filho tá vindo pra cá. Essa é sua filha, senhor? Ou é sua nora? Aquela é minha filha. Ah, é sua filha. E o irmão dela está a caminho. É. Tá louco. Imagina. Família inteira aí, pô. Com o pai e o irmão de Crystal Bem no unidos. local, o peso do que aconteceu toma conta da família e vai ficando mais pesado a cada minuto. A única pessoa que ainda não chegou é o marido de Crystal, Daniel, o homem que temia há semanas não conseguir proteger a esposa. Agora ele está a caminho, prestes a descobrir que seus piores medos se tornaram realidade. Enquanto aguardam sua chegada, os detetives chegam à cena e começam a organizar os próximos passos para encontrar o responsável. E mal sabem ele que o assassino ainda está por perto, muito mais perto do que imaginam. Então, eu entrei com a viatura na frente da garagem para ver se o carro dela estava lá dentro. E na hora eu vi ela na base da escada, com uma mancha de sangue na parede. Aí eu dei a volta e arrombei a porta da frente. E ela nem estava trancada. E também tinha um pedaço de fita crepe em cima da campainha que tem a câmera. Como se alguém tivesse chegado pelo lado e tapado ela. E talvez ela tenha aberto a porta para alguém. A primeira coisa que eu vi foi o ferimento bem claro na cabeça. Depois que rasgaram a camisa e tiraram tudo, viram que ela levou uma facada bem aqui. Então, é isso que temos. O marido deve chegar a qualquer minuto. Certo, eu preciso de outro detetive aqui para começar a trabalhar na varredura da área. Eu preciso que você fique aqui e o Martinez está vindo para cá. Sim. Então vai ficar tranquilo. Com isso, eu quero você e o Martinez trabalhando nesse caso. Ah, Martinez, você disse que ele está trabalhando no relatório dele. Certo. É o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado. A gente não sabe. Então qualquer pessoa que esteja aqui ainda é suspeita. Certo. Então temos que garantir que estamos focados nisso. É. Enquanto os investigadores discutem os planos para entrevistar a família e o próprio Daniel, ele chega ao local, interrompendo a conversa. E imediatamente deixa claro para todos que é apenas um marido devastado, arrasado pelo que aconteceu com sua esposa. Certo, preciso que o senhor se afaste. É minha Eu casa! entendo. Preciso que você fique aqui. Sua família está aqui. Sua família está aqui. O que aconteceu? Eu não sei o que. Cadê ela? Cadê ela? Eu quero ver ela. Você não pode. Sou detetive de Bloomfield. Eu sei que vocês têm muitas perguntas agora. Infelizmente, não temos todas as respostas para dar. E o que eu quero que vocês façam agora não podemos permitir isso. O cara tá aparentemente desolado, né? Neste momento, os policiais não têm motivo algum para suspeitar de Daniel. Eles o tratam com cuidado enquanto ele passa por esse momento traumático. Mas por trás de toda aquela devastação, existe um homem frio e sem coração. Porque Daniel sabe exatamente o que aconteceu dentro daquela garagem. Pois Daniel é o assassino. Cada lágrima, cada respiração trêmula é parte de uma atuação. Uma performance que ele continua vendendo para a polícia e para a família de Crystal, que está a poucos passos dali. Eu não protegi E mais ela. baixo. Eu deveria proteger ela. A gente não vai falar com eles, a gente não vai dizer nada. A gente só vai dizer pra ela que... Espera, você vai falar com as crianças? A gente não conta. Isso é um assunto de família.
A gente só vai tentar resolver a reunificação. Eu não protegi ela. Enquanto a tragédia se desenrola, a mãe de Crystal abraça Daniel, tentando confortá-lo, sem saber que está segurando o homem que matou sua filha. Infelizmente para os policiais, a parte mais difícil do trabalho ainda não acabou. Enquanto a família lamenta do lado de fora, um detetive é enviado à escola para buscar os filhos de Crystal, que ainda não sabem o que aconteceu com a mãe. Quando o detetive encontra a filha mais velha, ela já está abalada. Ela estava assistindo às câmeras de casa pelo celular e viu o suficiente para saber que algo terrível aconteceu. Mas o que ela diz ao detetive a seguir é o que realmente acende o alerta. O stalker da mãe vinha insinuando algo ainda mais sombrio recentemente e pode ter planos mortais para o resto da família. Meu celular me avisou pelas câmeras de casa que elas estavam disparando, que tinha polícia na minha casa e tinha uma ambulância e tinha uma maca. E eu não tive coragem de ver quem tava na maca. Aí eu liguei pra minha mãe e pro meu pai. Meu pai atendeu e ele estava chorando. Eles devem estar a uns 7 minutos daqui. Certo. Olha, eu não vou mentir. Aconteceu alguma coisa, tá? É por isso que você está aqui. Você sabe o que está acontecendo? Eu sei, mas eu não vou te contar, tudo bem? É que a gente ainda está investigando ativamente o que está acontecendo lá fora. Então eu não quero te passar uma informação errada. É a última coisa que eu quero fazer, tá bom? O que anda acontecendo em casa? Então, esse cara vem ameaçando a minha mãe e vem perseguindo ela. E tirando fotos do meu pai e dizendo que vai matar ele. Ele também. Quem? Você sabe quem é essa pessoa? Ele é um Caramba, dos maluco ex dela. Eu não planejou sei o nome tudo, dele. Como um Eles não me ex-namorado falaram. ou... Ok. Eles terminaram faz um tempo como amigos. Então isso tudo foi um grande choque pra ela. Então ele tem entrado em contato com ela com diferentes números, enviando fotos do meu pai, dizendo que vai matá-lo. Ele não mencionou nada sobre mim ou meus irmãos ainda, o que é bom. Ele postou algo pra tentar recrutar pessoas para ajudá-lo com o plano que ele tem, seja lá qual for. Como vocês souberam disso? Ele entrou em contato com a minha mãe durante tudo isso. Então, minha mãe entrou em contato com a polícia. E ela tem, um monte de gente no caso. Mas a questão é que ele tá fazendo parecer como se ela ainda estivesse ajudando ele. E ela não está. Então... Ajudando ele a matar seu pai? Sim. Então é a gente tem medo que as coisas vão se voltar contra a gente. Ok. Então ela tem tentado se proteger. O que a filha de Crystal revela não é apenas alarmante, é perturbador. Porque esse suposto stalker não está só ameaçando a família, ele está invertendo a narrativa dentro da casa deles. Está fazendo parecer que Crystal estava secretamente trabalhando com ele para matar Daniel, manipulando as crianças para acreditarem que a mãe delas é perigosa, enquanto coloca Daniel como a vítima indefesa que precisa de proteção. Para as crianças, a própria mãe começa a parecer alguém que não se pode confiar. Para os detetives, Daniel começa a parecer um alvo. E para o stalker, tudo está saindo exatamente como planejado. É um nível assustador, quase genial de premeditação, executado por um homem disposto a usar qualquer pessoa, até os próprios filhos. O detetive registra essa informação e coordena com a cunhada de Crystal, Kate, para levar as crianças da escola em segurança. De volta à cena do crime, os detetives continuam trabalhando. Eles batem de porta em porta no bairro, conversam com vizinhos e começam a coletar todas as imagens de câmeras possíveis para reconstruir os movimentos do assassino. A essa altura, já existe evidência suficiente ligando o ex-namorado de Crystal, Anthony, a meses de perseguição, o que permite à polícia emitir um mandado de prisão nacional por stalking. Departamentos do país inteiro são informados para ficarem de olho nele. Além disso, com um homicídio nas mãos e um assassino à solta, os investigadores podem acelerar o caso e emitir mandados de urgência para as empresas de serviços, finalmente agilizando os dados digitais que estavam esperando. Se Martinez tivesse recebido esses arquivos semanas antes, tudo poderia ter sido muito diferente. Enquanto isso, Daniel e o restante da família são levados ao departamento de polícia para entrevistas formais. Neste momento, é procedimento... Ei, tô gravando, cara. Sossega, mano. Faz barulho, pega aqui, B. Pega num canto, você vai descer? Depois fique lá embaixo. Pegar num canto, cara.
Padrão, os investigadores só querem registrar depoimentos. Mas cerca de 2 horas depois, quando os detetives finalmente se sentam com Daniel, a entrevista rotineira começa a tomar um rumo muito diferente. Então, seu sistema de segurança residencial, você podia acessar isso pelo telefone pessoal? Google Nest. É o Google Nest, né? Está faltando eu. Ok. Só Home. Home, ok. Então tem permissão para operar esse telefone e pegar o que precisamos? Sim. Certo. Sim. Quantas câmeras diferentes você tem? 4. 4? Ok. Campainha. Lateral da casa. Entrada da garagem. Porta dos fundos. Há quanto tempo você tem elas? A campainha há alguns anos. As outras... desde... setembro. Nós tivemos... um invasor. Eu liguei para a polícia e ele veio quando a gente tinha entrado. Um mês depois de Daniel relatar a invasão na garagem lá em setembro, foi quando o stalking começou. E naquela época, o casal já tinha instalado várias câmeras ao redor da casa, além da campainha Ring. Mesmo assim, apesar de não haver rastreadores no carro, como a polícia confirmou, o stalker continuou encontrando maneiras de segui-los, mandando fotos de Daniel chegando ao trabalho e mensagens dizendo que tinham visto Crystal ir ao dentista. Então, enquanto o detetive revisa as gravações para montar a linha do tempo, ele nota algo estranho, algo que deixa Daniel desconcertado. Então, quando as câmeras foram desligadas, você às vezes desliga elas? 24 horas por dia. Ok. Elas não desligam. Se a internet cair ou pelo aplicativo, você consegue desligá-las. E quem é que pode desligar as câmeras? Quem pode entrar no aplicativo e desligar tudo? Crystal, Meu Deus, eu não consigo pensar. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Dan. Home mostra todas as 4. Ah, perfeito. Home... eu posso... Configurações. Certo. Só nós. Só vocês, certo? A pergunta do detetive não é aleatória. Ela vem de uma descoberta peculiar feita no aplicativo das câmeras. Ele percebeu que todas as câmeras da casa desligaram às 8h15 da manhã e ficaram assim até às 10h15 da manhã. Todas, exceto a câmera apontada para fora da garagem, a única que permaneceu ativa durante aquelas 2 horas. Isso reduz instantaneamente a janela do assassinato exatamente para esse período. Nesse momento, o detetive Martinez chega à sala de entrevista. Há meses ele era o investigador principal do caso de stalking, e agora o caso havia se tornado algo muito pior. Ele se senta com o marido devastado de Crystal, sentindo o peso da perda que nenhum dos dois conseguiu evitar. Eles não salvaram Crystal, não conseguiram protegê-la, e agora estão ali, tentando juntar as peças. Eu tentei proteger ela. Não é sua culpa. Eu deveria proteger ela. Não é sua culpa. Desculpa por eu não ter respondido. Na verdade, não era meu dia hoje. Enquanto Daniel desaba na frente dele, algo chama a atenção de Martinez. Daniel está chorando, mas não há lágrimas. O detetive acha aquilo estranho e um pouco preocupante. Querendo aprofundar a conversa, Martinez pede um momento a sós com Daniel para ver o que realmente está acontecendo por baixo da superfície. E assim que começa a fazer perguntas, as coisas ficam tensas e rápido. Eu sei que você disse que não achava que tinha outra pessoa. Ela tá morta. Ok. Por que você continua me perguntando isso? Eu só tô tentando juntar tudo para tentar ter uma visão melhor. Porque você disse que ela tem agido meio estranho ultimamente e... você sabe, sendo muito secreta, escondendo informações de você. Então eu só tô tentando entender. Acho que para podermos voltar um pouco no que ela tem feito nesse último mês.
A pergunta de Martinez revela exatamente o que ele está pensando. Ele não está descartando Daniel como possível suspeito. Afinal, o casal estava em processo de separação, e aquilo serve para testar se ciúmes ou algo parecido poderiam ter desempenhado um papel na morte de Crystal. Ao perceber a tensão na resposta de Daniel, o detetive decide não insistir naquele momento. Mas ao se levantarem para uma pausa rápida, Daniel diz algo que deixa claro que o detetive tocou em um ponto sensível. Eu já vi muitos filmes. Sempre é o marido. Eu entendi. Depois de coletar as primeiras informações com Daniel, os filhos dele finalmente chegam à delegacia. Eles ainda não sabem o que aconteceu com a mãe. Apenas que algo está muito errado. Daniel é avisado da chegada deles e recebe uma escolha. Ele deve dar a notícia ou deve deixar que os policiais ou a família de Crystal contem? Em vez de deixar outra pessoa falar, Daniel insiste em contar ele mesmo. Uma decisão que parece compassiva na superfície, mas que, na verdade, é uma forma de ele controlar a narrativa e a forma como seus filhos irão enxergá-lo, mesmo em meio à tragédia. Depois disso, os investigadores começam as entrevistas com a família de Crystal, e é aqui que a situação começa a tomar um rumo preocupante. Até agora, o caso parecia simples. Crystal tem um stalker, seu ex-namorado Anthony. Esse stalker a matou. Prenda Anthony e você encontra o assassino de Crystal. Mas quando os detetives começam a ouvir os pais, o irmão e a cunhada de Crystal, as coisas se tornam muito mais complicadas. E o que eles descobrem a seguir vai obrigá-los a reconsiderar tudo o que acham que sabem sobre Crystal, seu casamento e até mesmo sobre seu stalker. Então você está dizendo que o ex-marido tem sido meio... Não é sobre o marido dela, é um ex-namorado. Ex-namorado? De quando ela tinha 18 anos. Ok, entendi. Você consegue pensar em alguma razão? Recentemente ele entrou em contato com você? Você viu alguma... Não, ele nunca entrou em contato comigo. Ok. Ontem ela me disse que ele tinha mandado mensagem pra ela de novo há uns 2 dias. Avisou ela que ele estava pronto para voltar e... para que ela pudesse ir lá e matar o marido agora. Fazer parecer um pouco como se ela estivesse envolvida nisso tudo de matar o marido dela. Kate, você acha que existe algo que não parece certo ou algo que, eu não sei, que você sente que possa ser importante para a investigação? Eu não sei, eu sei que a Crystal estava, muito preocupada com esse cara. E eu sempre senti que era como se estivesse algo estranho nisso, mas eu não consigo apontar exatamente o que é. Eu acho que ela tinha dito que esse cara, Anthony, ele tinha um comportamento muito diferente de como era antes. Como se ele nunca tivesse sido sexual no passado e que essas coisas agora eram hipersexuais. E então acho que em certo momento ela estava, se questionando se era realmente ele. Eu não sei se você necessariamente sabe mais alguma coisa sobre isso, mas vocês são meio próximos. Pra saber se você tinha alguma visão sobre isso. Alguma visão sobre o casamento deles? Ou se tinham problemas acontecendo, se tinham problemas, sabe? Alguma coisa meio assim? Ela tinha me contado que eles tinham se separado. Certo. Mas ainda estavam morando juntos há 1 ano. E eu perguntei pra ela se ela, por mensagem, se ela tinha... se ela acreditava que era o Anthony. Mas ela não acreditava na época em que eu perguntei que pudesse dizer mais ninguém além do Anthony. Ela tinha muita convicção que era o Anthony. Ok. Minha mãe sempre desconfiou mais, mas eu não sei de onde veio isso. Certo. Você pode explicar isso melhor? Desconfiada como? Ou... Minha mãe? Sim. Desconfiada. Eu não sei, porque ela... a dificuldade de achar o Anthony. Por que é tão difícil encontrar o Anthony? Por que não dá pra, pelos registros de celular ou software de IP? Então minha mãe tinha essa frustração. E aí eu acho... que a mente dela começa a viajar pra umas coisas, teoria da conspiração, essas coisas, sabe? Como, talvez não seja... talvez seja o Dan e... Eu não sei, eu não vejo isso nele, só porque eu não sei. O Dan parece incapaz de fazer uma coisa dessas pra mim. Por que você diz isso? Eu não sei, eu conversei com ele, eu e ele só ficamos juntos e conversamos, por 2 horas. E ele tava muito preocupado em juntar a família dele de novo, falando sobre ser vigilante, mas não paranoico. Mesmo que o irmão de Crystal, Lars, soe cético em relação às suspeitas da mãe, ela não está exatamente errada. Porque realmente não faz sentido que Anthony não tenha sido localizado por meses.
Lars também explica que Crystal e Daniel enxergavam o casamento de formas muito diferentes. Crystal queria sair, Daniel não. E a família via o relacionamento como disfuncional, porém não violento. Mas ouvindo esses depoimentos, algo fica muito claro. Todos na família sentiam que havia algo estranho sobre o Stalker. Havia uma intuição compartilhada, algo que ninguém conseguia explicar por completo. E quando os detetives se sentam com a mãe de Crystal, ela deixa essa suspeita mais do que evidente. Eu sei que a senhora disse, e eu meio que soube na cena, que ela era casada, tinha 3 filhos. A vida dela era um inferno. Nos últimos meses e no último ano. Ela e o marido não estavam se entendendo. Ele estava em negação total. Tem coisas. Ela me contou como ele A pessoa era. vai falar só pra mãe. Ela chegou a te dar alguma ideia do que foi que levou ela a sentir que o casamento tinha acabado, ou... O Dan é explosivo. Mas eu nunca vi ele, sabe, machucar ela. Ele não machucava as crianças. Mas, sabe, tem gente que acha que castigo físico é aceitável com crianças. Mas ele machucava as crianças. Ela se preocupava com isso. Eu não quero dizer que é o Dan. Mas ele estava... Ela me disse que ele estava em negação. E falou pra ele que o casamento tinha acabado. Mas que ela ia ficar até a formatura deles. Eu tinha essa... Só um pressentimento, mas eu não consigo tirar isso da cabeça. O que esse sentimento está te dizendo? Eu não consigo tirar essa dúvida da cabeça. Se é ele que tá fazendo isso com o Anthony. Sugerir que Daniel poderia ter alguma ligação com o Stalker é uma acusação séria e torna tudo ainda mais complicado para os detetives. Neste ponto, a própria família está dividida. O irmão de Crystal, Lars, descarta completamente a ideia de que Daniel possa estar envolvido, chamando isso de teoria conspiratória. Mas outros membros da família sentiam que havia algo estranho tanto em Anthony quanto em toda a história de perseguição. Com todos os depoimentos colhidos, os detetives encerram as entrevistas e se reúnem para organizar tudo o que descobriram. Combinando todas as informações, os investigadores chegam a um quadro mais claro sobre o estado real da investigação. As entrevistas da família levantaram suspeitas e havia tensão suficiente no casamento para que os detetives decidissem que não podem descartar Daniel ainda. Assim, ele passa a ser um suspeito em potencial. Mas mesmo assim, Anthony continua sendo o principal suspeito óbvio no homicídio de Crystal. As ameaças e a campanha de stalking por semanas ainda o colocam no centro da investigação. Com isso definido, os detetives sabem qual é o próximo passo. É hora de encontrar Anthony. Por volta das 3 da tarde daquele mesmo dia, a polícia finalmente tem o primeiro avanço real em meses. Depois, os investigadores chegam a um possível endereço em Utah. Como não conseguem contato direto com ele, os detetives de Broomfield coordenam com o departamento de polícia do condado de Utah, enviando o nome, a foto e o local onde acreditam que ele está hospedado. Até então, Anthony existia apenas como um nome em e-mails e ameaças, uma figura distante que ninguém havia realmente visto. Quando os policiais finalmente conseguem localizá-lo, esta se torna a primeira chance verdadeira de confrontar o homem que eles estão caçando há meses. Eu vou te perguntar alguns nomes para ver se você reconhece algum deles. Ok. Você já ouviu falar no nome Crystal Krug? Ela pode ter sido Grimsrod quando você conheceu ela. Sim. E você conhece algum Daniel Krug? Não. Não? Como você conheceu a Crystal? Ela é uma ex-namorada. Ex-namorada? Aham. Há quanto tempo ela é ex-namorada? 1999. Ah, então faz muito tempo. Ela foi minha primeira namorada na vida. Ah, ok. É. Quando foi a última vez que você falou com a Crystal? Faz muito tempo? Faz um tempo, sim. Tipo, desde que você se mudou de Durango? Sim. É? Então isso teria sido o quê? Lá em 2014? É. E você tem algum contato com alguém daquela área desde então? Alguém... Não. Eles entraram em contato com você em algum momento? Não. Eu vou te passar o número de telefone. E ele é de um sargento do departamento de polícia de Broomfield. Ok. Ele gostaria que você entrasse em contato e conversasse com ele. Tudo bem. Eles têm um incidente. Eu não sei todos os detalhes do incidente deles lá, então vou deixar ele falar com você sobre essa parte. Ele pediu pra gente vir aqui na sua casa e conversar com você. Eles estavam discutindo. Você tem um mandado ativo lá do departamento de polícia de Broomfield.
E eles estavam debatendo se eles iam pedir pra gente te prender ou não. Eles não vão pedir pra gente te prender por causa disso. Eu vou te informar do fato de que você tem mandado no Colorado e você pode falar com esse sargento sobre os detalhes disso, se fizer sentido. Ao falar com Anthony, os policiais percebem que ele está confuso e aparentemente intoxicado. Após ser informado sobre o caso, ele fornece sua linha do tempo, insistindo que nunca saiu de Utah. Poxa, intoxicado, será que é drogado? E que passou a manhã com a família, bem longe do Colorado. Depois de registrar o depoimento, os policiais de Utah saem para começar a verificar cada parte de sua história. Enquanto isso, os detetives no Colorado se reúnem novamente para reavaliar a investigação. Com Anthony negando envolvimento, o detetive Martinez volta ao único ponto que ele ainda não explorou a fundo: o marido de Crystal, Daniel. Como ele nunca descartou ciúme, após ser informado sobre o caso, ele fornece sua linha do tempo, insistindo que nunca saiu de Utah e que passou a manhã com a família, bem longe do Colorado. Depois de registrar o depoimento, os policiais de Utah saem para começar a verificar cada parte de sua história. Enquanto isso, os detetives no Colorado se reúnem novamente para reavaliar a investigação. Com Anthony negando envolvimento, o detetive Martinez volta ao único ponto que ele ainda não explorou a fundo: o marido de Crystal, Daniel. Como ele nunca descartou ciúme ou traição como um possível motivo, decide investigar mais profundamente o passado de Daniel. E é aí que encontra algo interessante e extremamente perturbador. Ao revisar antigos registros, Martinez encontra uma denúncia de stalking encerrada, porém não resolvida, feita anos antes. A vítima que o denunciou se chama Carrie, e surpreendentemente, ela era a ex-namorada de Daniel. Quanto mais Martinez lê, mais assustador o padrão fica. O relatório afirma que ela foi perseguida por semanas por um homem obcecado que se passava por várias pessoas, manipulando-a com identidades falsas. Aí caiu a casa. Os detetives localizam Carrie rapidamente e a levam para uma entrevista. Quando conversam com ela, descobrem uma história tão chocantemente parecida com a de Crystal que uma nova teoria surge. Eu acho que foi, sabe, depois de uns 2 meses. Eu terminei com ele uns 2 meses depois do começo da faculdade. Ele, sabe, não lidou muito bem. Ele ficou bem emocional, eu diria. Uma espécie de desespero, talvez. Seja a palavra que eu usaria pra descrever depois do término. Tipo, por favor, não faz isso, chorando, sabe? Esse tipo de coisa. Pelo que eu me lembro. E aí, eu comecei a receber mensagens de colega dele, de quarto. E o nome desse cara era Tom. No AOL Instant Messenger. E eu sei que o Tom é real porque eles eram colegas de quarto. Se eu ligasse pra lá, às vezes, o Tom atendia o telefone. Ele só dividia o quarto e o telefone. O Tom, o papel dele, eu diria, era meio que conseguir minha simpatia, a minha pelo Dan, e continuar me incentivando a manter o contato com o Dan. Talvez tivesse alguma indicação de que ele estava suicida ou quase por causa do término. Realmente não estava bem. Então isso, sabe, me fez continuar em contato com o Dan. E o Tom acabou sendo o Dan, né? Então todas essas pessoas que eu vou contar são o próprio Dan Krug. E não o Tom. E apesar de o Tom ser uma pessoa real, não era ele que estava me mandando essas mensagens. Nem é preciso dizer que o que Carrie conta ao detetive soa assustadoramente familiar. Tudo que ela descreve ecoa exatamente o mesmo padrão que os detetives viram no caso de Crystal. Mas as semelhanças não param por aí. Uma coisa que eu lembro sou eu e um grupo de amigos meus, do nosso dormitório. Nos encontramos, eu nem sei direito como, com os cadetes da Academia da Força Aérea. Claro. E aí todos nós fomos, acho que ao cinema, uma coisa super inocente. E tinha tipo um grupo nosso. Eu devo ter contado isso pro Dan. E acho que uns 2 dias depois, ou 3, eu recebi uma mensagem de alguém chamado Nick Clark. E o Nick basicamente disse que era um cadete da Academia da Força Aérea. Eu sei que você saiu com esse pessoal, e eu quero que você saiba que ele voltou, que essas pessoas voltaram, e disseram que você transou com ele. E agora tem esse boato circulando pela academia inteira de que você é um alvo fácil, esse tipo de coisa. E o Nick, eu acho que acabou servindo pra sabotar qualquer pessoa que eu estivesse conhecendo se tivesse alguma relação com a Academia de Força Aérea.
certo? Claro, a pessoa que eu conheci com que eu fui ao cinema disse algo como: eu não quero nada com você, como você sabe. Então, logo depois, eu não sei. Um tempo depois disso, eu comecei a namorar mais seriamente um cadete da Força Aérea chamado Mark Hansen. E aí, claro, o Nick Clark reapareceu e eu comecei a receber umas mensagens bem frequentes dele. E então ele disse, sabe, precisamos descobrir quem está fazendo isso. E ele conseguiu pra mim uma reunião com o escritório de investigações especiais na Academia de Força Aérea. E eu sentei com eles, e eles colocaram todos os e-mails na mesa e disseram: nós tivemos um psicólogo forense analisando profissionalmente todos esses e-mails Elden, foi o que disseram. A nossa equipe estava trabalhando como várias peças separadas de um quebra-cabeça. E Amanda... Carrie explica que, apesar que das suspeitas, loucura. nunca houve evidência suficiente ligando Daniel às mensagens que ela recebia. Tudo havia sido enviado de uma biblioteca pública, e por isso, as acusações permaneceram apenas isso, meras suspeitas. Mas mesmo sem provas concretas, as coincidências entre as experiências das duas mulheres são impossíveis de ignorar. E pela primeira vez, os detetives começam a considerar uma quarta possibilidade que nunca imaginaram. E se Daniel estivesse enganando todo mundo? E se ele estivesse se passando por Anthony? E se ele fosse, desde o início, o arquiteto de toda a campanha de stalking? O detetive Martinez recebe as informações da entrevista com Carrie, e a partir desse momento, Daniel se torna um suspeito principal Aí a casa vai ao cair, lado irmão. de Anthony. Agora, a única coisa capaz de dar uma resposta definitiva é a análise dos dados digitais. Enquanto aguardam isso, Martinez recebe algo que já pode analisar de imediato: todo o conjunto de gravações de câmeras do bairro e do local de trabalho de Daniel. Os investigadores se sentam e começam a reconstruir toda a linha vai do ver tempo que ele do não tava aconteceu lá antes de Crystal ser morta. no trabalho. Pouco antes das 8 da manhã, Crystal chega em casa Vala, depois irmão. de deixar as crianças na escola. Ela entra na garagem, fecha a porta e tudo parece normal. Minutos depois, às 8h15, todo o sistema de segurança sai do ar. Cada câmera, exceto a que aponta para fora da garagem, fica desligada por 2 horas. Às 8h25, a única câmera ativa registra algo profundamente preocupante. Daniel sai de casa para ir trabalhar mais tarde do que o habitual, e logo após o horário estimado pelos legistas para a morte de Crystal. No trabalho, as câmeras mostram Daniel andando pelo prédio por volta das 9 horas, cumprimentando colegas e aparentando estar tudo normal, como se nada tivesse acontecido em casa. E ao verificarem as gravações das casas vizinhas, os investigadores não veem ninguém se aproximando da propriedade naquela manhã. Cada detalhe da linha do tempo torna Daniel mais suspeito a cada minuto. Com todas essas novas informações, os detetives trazem Daniel de volta para outra entrevista. Ele entra esperando apenas procedimentos de rotina, sem ideia de quanta coisa mudou desde a última vez que ele se sentou nesta sala. É aqui que o plano calculado de meses começa a desmoronar. Dessa vez, o detetive Martinez entra na sala com uma energia completamente diferente. Ele não está mais tentando entender Daniel. Ele está lá com um único objetivo: confrontar Daniel com todas as evidências e ver se sua versão final finalmente desaba. Beleza. Como você está se sentindo agora? Assim, sobre tudo isso. Não. Tudo dói, eu não sinto nada. Certo. Eu tenho 2 vozes diferentes, passando pela minha cabeça agora. Eu tenho... meu irmão Matthew... eu mencionei ele. Ele é tenente do xerife. Eu tenho a voz dele dizendo: fale com a polícia. E típico dele, de forma compassiva, ele casou com a promotora. Então eu tenho a voz da Lynn na minha cabeça, dizendo: parada dessa, mano. arrume um advogado. Eu só quero que isso acabe. Vai acabar. Eu quero ir pra casa, eu não quero estar envolvido. Eu só não quero... De início, Daniel não começa a entrevista de maneira casual. Ele abre com um truque calculado, sugere chamar um advogado. É um aviso: se os detetives apertarem demais, a entrevista acaba ali. É inteligente, mas Martinez tem um plano melhor.
Em vez de confrontá-lo, ele muda o foco da conversa para o relacionamento com Crystal, fazendo parecer um terreno seguro, confortável, algo que incentive Daniel a falar. Mas se Daniel tivesse qualquer motivo para tirar Crystal do caminho, é neste momento que isso deveria aparecer. Bom, eu tenho certeza, especialmente se vocês estão tentando trabalhar juntos para estarem seguros, manter sua família segura, manter seu... funciona do jeito que está, vocês ainda têm o mesmo objetivo de manter tudo seguro, certo? Eu tinha ela como uma parceira para proteger a família. Mas não parecia como uma parceira que me valorizava. E eu disse para ela naquele momento, eu disse que eu não queria morrer por alguém que não se importava mais comigo. Isso é muito difícil. Eu estava machucado quando eu disse isso. Que o que eu queria era que ela dissesse que se importava comigo. Mas ela não disse. Embora Daniel esteja sendo sincero sobre como estava o casamento, momentos como esse apenas aumentam a desconfiança dos detetives. Ressentimento, rejeição, um casamento desmoronando. Essas são exatamente as coisas que, nas circunstâncias certas, podem virar um motivo. E é aqui que a entrevista muda drasticamente. O que Daniel ainda não sabe é que desde sua última conversa com os detetives, eles receberam algo que mantiveram em segredo para este momento exato. Uma das empresas de tecnologia finalmente respondeu aos mandados urgentes e enviou parte dos dados digitais que os detetives estavam esperando. E como se revela, os e-mails enviados pelo Stalker, as mensagens que aterrorizaram Crystal por semanas, estavam vindo de um lugar muito mais próximo de casa. Uma das coisas que a gente realmente começou a investigar hoje na tentativa de encontrar o Anthony é a conta do Gmail. Então, algumas dessas informações que a gente conseguiu hoje são um pouco preocupantes, eu diria. A conta do Gmail, a conta Kickman, onde vocês inicialmente receberam a foto com você nela, aquilo se originou a partir dos seus endereços de IP, no seu escritório. Isso não faz o menor sentido. Bem, ele tirou uma foto minha lá no meu escritório. A maioria dessas contas se originou de endereços de IP que são do seu escritório. Existe acesso ao Wi-Fi pelo prédio todo para os funcionários. E tem Wi-Fi público no prédio. Agora a gente está trabalhando com o diretor para pegar todas as informações de IP para ver qual dispositivo foi usado naquele endereço específico naquele horário. Porque essa é a maior preocupação. É só a questão do tempo de tudo, que não bate direito. Não faz sentido alguém criar uma conta, tirar uma foto e aí imediatamente mandar isso e depois a conta não ser mais usada. Nada disso faz sentido. Daniel fica visivelmente desconcertado, sem entender onde Martinez quer chegar. Os e-mails ligados ao Stalker estão conectados ao local de trabalho de Daniel, um detalhe que ele claramente não esperava que os detetives soubessem. Ele parece nervoso, mas ainda cooperativo. Então, os detetives decidem que é hora de apertar, porque eles têm algo mais que esconderam de Daniel até agora. Durante a checagem do álibi de Anthony, os policiais em Utah enviaram algo pequeno, mas decisivo. Um comprovante de compra com horário registrado que coloca Anthony em Utah naquela manhã, a quilômetros do Colorado, no exato momento em que Crystal foi morta. Martinez e seu parceiro percebem que é o momento perfeito para ver como Daniel reage quando eles o confrontam diretamente e o obrigam a encarar a possibilidade de que ele seja o Stalker. Além disso, vamos adicionar também o fato de que não existe, até onde a gente sabe agora, não tem nenhum jeito físico de ele poder ter se envolvido nisso, baseado em onde ele está agora. Então, você sabe, o mistério continua e só pode ser o marido. As coisas certamente apontam para uma direção agora. Bom, e você deu pra gente um motivo. E outra coisa, Daniel, eu me solidarizo com o fato de que você tá numa situação extremamente frustrante, mesmo, mas eu sei que você quer fazer parte da vida dos seus filhos. Mas você também percebe que é por isso que a gente tá fazendo todas essas perguntas. Sobre infidelidade, sobre todo o resto. Existe algum outro cara misterioso que a gente não saiba? Eu
tenho sido fiel. Ponto. Você sabe que o Anthony procurou ela no passado, várias vezes. Ela tem sido bem aberta comigo sobre isso. Certo. A última vez foi por volta de 2016. Ele chegou a perguntar para ela numa ocasião se ela queria transar com ele. Se houver qualquer dúvida sobre infidelidade, seja com Anthony ou com qualquer outra pessoa, a gente podia criar uma conta para ver se a Crystal estava realmente interessada no Anthony. Então, a gente pediu para ela forçar um pouco a barra, para que a gente possa ver se isso confirma as nossas suspeitas de infidelidade. Você não tem mais as mesmas respostas de abertura que tinha antes. Por uns 28 dias, de 2 de outubro até 31 de outubro. Para dar uma aumentada nisso, mandar uma foto sua para ela numa conta que você criou. Eu entendo a narrativa que você está montando. Mas isso insinua que eu faria isso com meus filhos. Mas eu acho que o que aconteceu hoje te aproximaria o máximo possível dos seus filhos. Como você provavelmente nunca imaginou na sua cabeça. Eu sou muito próximo dos meus filhos. E você tem medo de perder tempo com eles, se você se divorciar. Os detetives conseguem articular com precisão cirúrgica a realidade que Daniel vive, uma verdade que talvez nem ele tivesse admitido para si mesmo. Um homem tão apavorado com a ideia de perder os filhos, tão desesperado para manter controle sobre a própria família, que faria qualquer coisa se sentisse esse controle escapando, até mesmo assassinato. A franqueza brutal dos detetives deixa Daniel sem palavras. Ele não discute, não nega, não tenta argumentar. Apenas fica sentado em silêncio, com a expressão de alguém que percebe, enfim, que todo mundo está enxergando através de suas mentiras. Se você visse esses fatos se desenrolando na sua frente num filme, o que você diria que aconteceu? Tem que haver outra pessoa. Que conseguiu desligar as câmeras, que conseguiu usar o seu endereço de IP, do seu trabalho para criar contas, para mandar mensagens e fotos, para se passar pelo perseguidor. Eu não sei, não sou eu quem faz isso. No trabalho eu sou analítico. E em casa eu leio e escrevo ficção. Eu não faço drama criminal. Eu não sei o que é nada disso. Mas a caiu, filho. Kickman fica 6 horas e meia de carro. E aí, na verdade, ele foi localizado na casa dele, completamente alcoolizado. Não tinha como ele ter feito essa viagem de carro. Então esse tempo todo a gente estava procurando por ele, pela ordem de proteção. E vocês acharam ele hoje, desse jeito. Estávamos atrás do cachorro errado. Parece que você está me acusando. A gente tem muita informação que aponta na sua direção. E a gente esperava que você pudesse dar alguma explicação além de não fui eu. Eu não tenho uma narrativa ou uma história que eu possa contar para vocês. Porque eu achei que a gente estava do mesmo lado. O que você pensaria ou o que você diria se a gente te dissesse que outras pessoas com quem você fala, que são próximas da sua esposa, disseram que ela talvez tenha contado para elas que suspeitava de que você tivesse... Ela falou isso bem na minha cara. Ela queria saber se tinha sido eu. E eu disse para ela que não. Mas eu acho que tem mais coisa nessa história. Tipo, eu não sei. Simplesmente não fecha. Eu queria saber o que aconteceu hoje de manhã. Eu também queria saber... Eu também. O que fez você ficar tão abalado a ponto de machucar sua esposa? Porque eu acredito que foi isso que aconteceu. Eu quero saber o que aconteceu com ela. A gente não estava lá para saber. E só tem uma pessoa nesta sala que pode contar pra gente. Eu acho que você teve uma confirmação ou descobriu que ela tinha um namorado hoje de manhã ou aconteceu alguma coisa que te deixou irritado e você fez alguma coisa da qual agora se arrepende porque não pode voltar atrás. Eu já respondi todas as perguntas de vocês que eu podia. Vocês têm a teoria de vocês. Por favor, achem a pessoa certa. Acabamos aqui. Por mais calmo que tenha sido durante toda a entrevista, Daniel finalmente decide que já é o bastante e deixa cair a máscara. A história dele desmoronou, os detetives enxergaram através das mentiras e ele sabe disso. Sem mais nada que se apegar, Daniel simplesmente pede um advogado e a entrevista chega ao fim. Mesmo continuando a insistir que é inocente, ele revela um detalhe por conta própria, um que ninguém sabia até aquele momento. A própria Crystal o confrontou, dizendo acreditar que ele era o Stalker.
Ouvir isso da boca de Daniel atinge Martinez como um soco, porque para ele, esse é exatamente o tipo de confronto que poderia ter levado tudo ao limite. Mas sem provas definitivas, os detetives ainda não podem afirmar que Daniel é o responsável. Com o fim da entrevista, Daniel passa por coleta de evidências físicas e é escoltado para fora da delegacia. Mas antes de ir embora, ele se vira e diz aos detetives uma última coisa. Eu quero que vocês encontrem quem fez isso. Porque eu sei que não fui eu. Você não acredita nisso? Beleza. Só não parem de procurar em todos os lados. Não joguem foco todo em mim. Ok? Encontrem. Encontrem o desgraçado que fez isso. Você é casado? Tem filhos? Divorciado? Tô te seguindo. Eu não ligo se vocês pegarem ele. Eu só quero que aquele filho da puta pague. Ele tirou a mãe dos meus filhos. Antes do Natal. Nos 2 dias seguintes, o caso se torna a prioridade número 1 do departamento. Todo policial disponível está trabalhando nele, e é aí que a investigação finalmente começa a se abrir por completo. Os policiais em Utah concluem a verificação do álibi de Anthony. Eles encontram imagens comprovando que ele estava em Utah na hora do assassinato de Crystal, e não há registros de viagem ou leituras de placa colocando-o em qualquer lugar perto do Colorado. Então, chega o restante das provas digitais, e desta vez, elas são arrasadoras. Os celulares descartáveis usados para enviar as ameaças a Crystal foram comprados com gift card da Visa, registrado no nome de Daniel Krug. E os dados das torres de celular mostram que esses celulares estavam sempre no mesmo local que o telefone pessoal de Daniel, significando que ele carregava os 2 aparelhos ao mesmo tempo. E então vem o golpe final. Os detetives descobrem as buscas do Google feitas por Daniel na noite antes do assassinato. O quão forte você tem que bater em alguém na cabeça para deixá-la inconsciente. Quando uma lesão na cabeça é motivo de preocupação. Pedaço por pedaço, o quebra-cabeça se completa. Não existe Anthony, não existe Stalker misterioso. Sempre foi apenas Daniel. Os detetives finalmente entendem tudo. Daniel criou toda a persona do Stalker numa tentativa distorcida de recuperar o controle sobre o casamento em ruínas. E quando Crystal começa a desconfiar da verdade, ele a matou para encobrir tudo. Em 16 de dezembro, um mandado de prisão é emitido para Daniel Krug. Os policiais são enviados imediatamente e o encontram a caminho da apresentação de dança da filha. Quando as viaturas se aproximam, os movimentos dele chamam atenção. Ele parece estar voltando para o carro, e os policiais acreditam que ele pode estar tentando fugir. Aqui é o detetive Himmel. Olha. Esse cara. Ok, a gente tá chegando pela frente, só vem dar cobertura por trás. Ah, não, droga. Vai. Só vai. Vai. Mostre as mãos! Mostre as mãos! Mãos no rosto! Mãos no rosto! Mantenha as mãos no rosto. Você está preso. Daniel Krug é preso sem resistência. Nas semanas seguintes, a polícia finaliza tudo. As evidências digitais, a linha do tempo das câmeras, os dados telefônicos, todo o conjunto aponta para a mesma pessoa. Os investigadores têm certeza absoluta. Daniel agiu sozinho. Ele criou um stalker falso, culpou o ex-namorado da esposa, manipulou Crystal, os filhos e a polícia. Antes do caso ir a julgamento, Daniel declara-se oficialmente inocente. Em abril de 2025, o caso vai para tribunal, e a história apresentada pela promotoria é devastadoramente clara. Isso foi sobre o Dan perder o controle. Ele não estava apaixonado pela Crystal, e esse ressentimento já tinha virado ódio quando a gente chega em 14 de dezembro. Pense no que ele fez com ela. Você não faz isso com alguém que você ama. Pense no completo inferno e pesadelo que ele transformou a vida dela nos últimos meses. Já a defesa argumenta que não havia evidência física colocando Daniel na cena do crime e que ele não poderia ter sido o assassino. Nós conhecemos as provas físicas. E existe um enorme descompasso entre isso e o quadro circunstancial que a promotoria quer que vocês acreditem. O Sr. Krug não matou sua esposa. Ele não cometeu
esses crimes. Após os dois lados apresentarem seus argumentos, o júri delibera por quase 2 dias. E em 17 de abril de 2025, eles retornam com o veredito. Nós do júri consideramos o réu culpado de assassinato em primeiro grau. Daniel é considerado culpado de assassinato em primeiro grau, stalking e falsidade ideológica. Ele é condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Malandro.